Fala galera, boa noite. Boa noite você que está nos acompanhando mais uma vez aqui na comunidade Zoe, as programações online. Mais uma terça-feira, uma alegria para nós poder compartilhar algo com você. E hoje é um dia muito importante, muito especial, um dia onde eu recebo um convidado, né, aqui no Shape Talk. É uma conversa, vou receber aqui hoje um amigo meu, um grande parceiro, um pastorzão, pastor Felipe, né, lá de Francisco Beltrão, ele casado com a Carol, pai de Benjamin, um cara aí que eu tenho aprendido a amar, tenho aprendido a amar ele de uma forma diferenciada. Eu percebo muito Jesus na vida dele. E, antes de mais nada, eu já queria convidar você que está assistindo hoje aí a compartilhar essa live aí. Clica no botão aí compartilhar, envia nos teus grupos aí de WhatsApp, no teu grupo de célula. Eu sei que Deus tem uma palavra específica a você, mas também essa palavra não é apenas para você, mas é para abençoar o máximo de pessoas. Durante aqui a live, você pode comentar aqui embaixo, pode fazer a tua análise de como está sendo a live, uma frase que você achou interessante, comenta aqui, não só no chat que aparece, mas depois, né, você que não está nos assistindo ao vivo, você pode comentar depois no vídeo que vai ficar gravado essa live, você pode comentar depois na descrição do vídeo aqui, né, e também compartilhar com o máximo de pessoas. Mas vamos lá, sem mais enrolação, vou receber aqui na tela o meu amigo Felipe. Ô, Felipão, apareceu aqui na tela E aí, do Brasil pessoal? e do mundo. Muito obrigado aí, Felipão, E aí, Jones? por você ter aceitado esse nosso convite de compartilhar, de conversar, né, com a gente aqui. Uma conversa muito boa e temos certeza que irá abençoar muitas vidas. Muito obrigado, Felipe. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aí com vocês. Espero que dê certo, né? Vai dar certo, sim, vai abençoar muitas vidas. É o nosso primeiro Shape Talk, né, online, assim, né, é tipo uma live. O Felipe está lá em Beltrão, eu estou aqui, então o Felipe está sendo o cobaia, né, está sendo a primícia aí mas a primícia é sempre a melhor, né, então vai ser a melhor de todas, com certeza. Galera, vamos lá então, Amém. sem muita enrolação, um papo rápido com vocês aqui. Nós vamos falar sobre atalhos, né? Nós vivemos numa geração onde procura sempre o caminho mais fácil. É a geração que quer simplificar tudo, quer as coisas de uma maneira mais rápida, né? Você vai conversar com um adolescente, com um jovem, ele já quer saber como que é mais fácil para resolver aquele problema, como que é a maneira mais simples, né? O atalho, na verdade, é algo que vem para simplificar um caminho mais difícil. Mas só que o atalho, assim, ele tem algumas coisas boas, mas existem muitas coisas ruins quando nós falamos em atalhos, né, Felipe? O atalho, ele serve para antecipar alguma coisa, mas ele antecipa muitas coisas, mas também ele nos priva de muitas delas que são muito importantes. Atalho nada mais é do que um caminho fora da estrada principal, né? Pelo qual se encurtam distância. Por que muitas pessoas procuram atalhos? Né? Você que está nos ouvindo aí, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, por que muitas vezes nós procuramos atalho? Primeiro, para encurtar o tempo, e também, muitas vezes nós procuramos um atalho porque dá menos trabalho. A maioria das vezes dá certo, mas muitas das vezes quando nós pegamos atalhos, dá mais trabalho ainda, né, Felipe? Dá mais dor de cabeça quando você pega um atalho. E eu percebo assim que o atalho, ele nos limita de ter uma experiência. Existem muitas pessoas que não têm experiência. Por quê? Porque ela não passou pela experiência. E muitas vezes o atalho ele é bom, mas ele nos deixa longe da experiência.
Deixa eu te citar um exemplo para você que está nos acompanhando aí. Quando você vai preencher um currículo, você preenche um currículo, você vai descrever nesse currículo os lugares que você trabalhou. Então, a experiência que você tem naquele determinado assunto ou naquele determinado trabalho irá te garantir um acesso para um próximo emprego. Se você não tivesse passado por aquele caminho, você não teria uma experiência. E eu entendo que na nossa vida é assim também, né, Felipe? Muitas vezes nós precisamos passar por alguns caminhos, né, que nos darão experiência, nos darão uma certa experiência para que nós possamos acessar outro lugar. Eu já vou falar mais uma coisa que eu já vou passar para o Felipe também, porque, aliás, ele é o nosso convidado, ele vai falar a maior parte do tempo aqui. Mas eu trabalhei, o Felipe sabe, por um bom tempo viajando. Eu era representante comercial e a casa do Felipe era uma casa onde eu ficava a maioria das vezes que eu ia para a região deles ali, né, quando o Felipe morava em Corbélia, ainda eu posei várias vezes lá na casa deles. Mas eu viajava o Paraná todo. E por muitas vezes, né, quando eu trabalhava ainda não tinha o Waze, o GPS era bem difícil. Isso não faz tanto tempo atrás, não sou tão antigo assim. Mas eu não tinha GPS, eu viajava com mapa, aqueles mapas da 4 rodas. E às vezes assim eu encontrava uns atalhos para ir. Ou parava, pedia informação no posto Ipiranga, algum lugar. O cara falava assim, vai por ali que é mais perto, é mais rápido, vai encurtar o caminho. Muitas vezes me ajudou, mas muitas outras vezes também só me trouxe dor de cabeça. Eu tive que, às vezes, estragava o carro, às vezes era mais perto, mas a estrada era pior. Né? Então, nem sempre o atalho ele nos ajuda. Na verdade, a maioria das vezes, o atalho ele vem só para nos atrapalhar, né, Felipe? Fala um pouco aí, o que você acha? É verdade. Foi interessante isso que você falou a respeito da nossa geração. Que antes da gente começar aqui essa conversa, eu estava pensando justamente a respeito da nossa geração. Eu lembro que eu conversava com a Carol domingo, depois do almoço, sobre o tempo que a gente está vivendo, e a gente falava a respeito da facilidade que a gente vê da informação ser difundida. Eu falei, eu acho que nunca existiu um tempo como esse, onde a gente tem um alcance tão grande de tudo que é falado. Eu lembrava com ela da outra pandemia que nós tivemos, da H1N1. Eu lembro porque foi bem quando eu e a Carol começamos a conversar, e aí aconteceu aquela pandemia, a gente estudava ainda em Cascavel, a gente parou de se ver. Eu falava para ela que parecia que não tinha tido um alcance tão grande, um poder tão grande, aquela pandemia, mesmo a gente sabendo que matou muito mais pessoas. Isso por conta dos tempos que nós vivemos. A informação ela é difundida de uma maneira muito mais poderosa hoje do que naquela época. Então, eu acredito que a nossa geração, ela vive, com certeza, o melhor momento, né? A gente poderia fazer o que ninguém fez, a gente poderia viver o que ninguém viveu, mas justamente por conta disso, dessa facilidade que a gente quer viver, às vezes a gente deixa de desfrutar tudo aquilo que a gente poderia estar desfrutando. A gente prefere os caminhos mais fáceis, e isso nos impede de viver alguns processos que nos fariam crescer, nos levariam a um amadurecimento. E aí, por conta disso, a gente deixa de experimentar algumas coisas que a nossa geração poderia estar experimentando. Mas a gente vê que a nossa geração nos nossos tempos, as pessoas preferem as coisas mais rápidas, preferem pegar esses atalhos, e às vezes são caminhos que não tem nada a ver com Deus. A gente até chega a se confundir às vezes, a gente acha que é Deus abrindo um caminho, mas não é. E a gente acaba se perdendo. O atalho, ele pode, como você falou, pode ser muito bom, ou ele pode se tornar algo muito ruim na nossa vida. A gente precisa Eu entendo tomar um que certo cuidado. Eu entendo isso que o Felipe falou, é muito comum no meio dos jovens, do cristão em si. Eu recebi uma provisão de Deus, né, Felipe? Deus
abriu as portas, mas na verdade nem sempre é ele que está abrindo as portas, às vezes é Satanás que está colocando um atalho, né, para você entrar. Mas Deus, aconteceu alguma coisa na minha vida que caiu do céu. Às vezes não é bem por aí, não. Às vezes, apareceu um rapaz aí, né, para eu me relacionar, ou apareceu uma moça. Agora é de Deus. Presta atenção. Talvez esse relacionamento que apareceu para você entrar, talvez seja uma grande cilada, nem um atalho, uma cilada para você cair e voltar para o mundo, né? Então tome cuidado, esteja sensível à voz de Deus, né? Existe uma frase que eu acho bem engraçada, com certeza você já ouviu falar, talvez você até disse essa frase, não sei se o Felipe já ouviu, aquela frase que fala assim: todos os caminhos levam até Deus, né? As pessoas falam assim: todos os caminhos, de uma forma ou de outra, todos os caminhos nos levam até Deus. Essa é uma frase muito mentirosa, né? Não é verdadeira, é uma fake news, né? Não é todos os caminhos que nos levam até Deus. A Bíblia fala, né, Felipe? A Bíblia é muito clara. O próprio Jesus, ele fala assim: eu sou o caminho. João capítulo 14, versículo 6, ele fala assim, Jesus não fala eu sou um atalho que leva até Deus, ou eu sou um dos caminhos, existem outros por aí. Não, a Bíblia fala, Jesus, né, ele afirma, eu sou o caminho, o único caminho, não existe outros. Então nós precisamos estar conectados com Jesus, né, conectados nesse caminho, nesse novo e vivo caminho. Aliás, a Bíblia fala também o caminho que nos leva até Deus. E a Bíblia fala também sobre uma porta, né, Felipe? Que existe uma porta para entrar no céu. Qual porta que é? O próprio Jesus, ele se refere a ele mesmo, mais uma vez ele fala assim: eu sou a porta. Então, ele é o caminho que leva até Deus. Ele é a porta, não existe outro caminho. Não existe um jeitinho brasileiro, né? A gente gosta sempre de falar, o jeitinho brasileiro, vou dar um jeitinho, vou dar um jeito nisso, vou fazer uma adaptação. Não existe. Talvez muitas pessoas dizem, não sei se você já disse isso, nem sempre, você está passando por uma luta, por uma dificuldade, nem sempre a tua luta, o teu deserto, nós estamos muito bem contextualizados agora com essa mensagem do deserto, o caminho do deserto, né? Nem sempre o deserto que você está enfrentando, você foi colocado ali por Satanás, ou foi Satanás que te direcionou até lá. Muitas vezes... A maioria das vezes não, né? A maioria das vezes não. Se você está... isso que o Felipe falou é muito importante. A maioria das vezes, se você está no caminho, se você está com Jesus, eu posso assim dizer até com muito cuidado, se você está com Jesus, todo o deserto que você passa é o Espírito Santo que te levou. Se você está direcionado na presença de Deus, em intimidade com Deus, passou por um deserto, é o Espírito Santo que está te direcionando. Mateus fala isso, né, Felipe? Mateus capítulo 4 fala sobre Sim. Jesus no deserto. Como cristão, a gente precisa tomar mais cuidado ainda, porque só existe um caminho, né? E nesse caminho não tem atalho nenhum. Ou você segue por ele até chegar no final. Você sair dele, você está andando por outro caminho. Infelizmente, não vai te levar ao final que a gente gostaria de chegar. O texto de Mateus, eu acho ele muito interessante, porque o que Satanás oferece para Jesus é justamente alguns atalhos, né? Isso. Quando Satanás chega para Jesus, depois de 40 dias de jejum, o primeiro atalho que Satanás oferece para ele é suprir as necessidades que ele estava tendo naquele momento. Satanás oferece pão, e aí então Jesus precisa entender que aquele não era o caminho que Deus estava preparando para ele. Depois, Satanás oferece um outro atalho para a gente, que é um atalho muito comum, oferece para Jesus, e ele também tem oferecido para nós, que é o atalho da dúvida, né? Quando Jesus é levado no pináculo do templo e Satanás desafia Jesus, desafia Deus, fala: se joga daqui. Deus não é poderoso para te cuidar, a palavra dele não fala que os anjos te cuidariam.
E nós, como jovens, acho que a gente pode falar ainda, né? Não estamos tão velhos assim. Claro, estamos com 22, né? O Felipe está com 25. É, mas como jovens, a gente tem uma mente que às vezes é um vulcão pronto a explodir, né? Cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Isso em algumas áreas não são ruins, mas em outras são. O problema é o que você faz com a dúvida, né? Onde a dúvida vai te levar. Tem Cara, coisas que eu acho que a gente não tem o porquê duvidar. E uma dessas é, coisas é Deus. sim, Deus não é alguém de quem você precisa duvidar. Ele não mente, ele não falha. E Jesus sabia disso. E aí, então, quando Satanás tenta colocar a dúvida diante de Deus, diante de Jesus, Jesus precisa repreender Satanás. é, Jesus precisa continuar andando pelo caminho que Deus estava abrindo para ele. Então, depois, Satanás tenta oferecer um outro atalho, que é o da relevância, o governo. A Bíblia fala que Satanás leva Jesus a um alto monte, mostra para ele todos os reinos do mundo, a sua glória, e faz uma proposta para Jesus. Ó, se você se ajoelhar, me adorar, tudo que hoje é meu pode ser teu. Eu acho muito interessante o texto, porque tudo que Satanás estava oferecendo para Jesus era o que ele iria conseguir depois. sim. O Pelo final, caminho, o né? final de Jesus, o final de Jesus, se ele andasse pelo caminho que Deus tinha Isso. proposto a ele, ele ia ter as necessidades dele supridas. A gente vê no Aham. final do texto isso acontecendo. Os anjos vêm e servem a Jesus. E aí, então, a gente vê toda a palavra de Deus se cumprindo. Jesus nunca foi deixado na mão. Tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer, acontece. Não tinha por que ele duvidar. E aí, por último, daquilo que Satanás oferece toda a glória, todo o poder e relevância, é o lugar onde Jesus está hoje. No trono não existe lugar mais alto do que ele. E Romanos vai falar que um dia todo joelho vai se dobrar. Mas se Jesus tivesse aceitado aquele atalho, a gente sabe que talvez nós não estaríamos aqui falando Sim, sobre isso hoje. E muitas vezes, quando nós aceitamos, todas as vezes que nós aceitamos os atalhos que Satanás e o mundo têm nos proposto, a gente deixa de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, porque todos os planos de Deus estão no caminho. Todos os planos de Deus estão em Jesus. Toda vez que a gente resolve pegar um atalho, com a falsa impressão de que vai nos levar ao mesmo lugar onde Deus gostaria de nos levar, na verdade a gente acaba se perdendo. e acaba perdendo a oportunidade de desfrutar coisas que aqui, né, o Felipe citou o texto de Mateus 4, você que está chegando agora, nós estamos falando aqui sobre atalhos, né? Atalhos que muitas vezes Satanás nos propõe, ou atalhos que muitas vezes nós queremos entrar, né? Por conta própria. Deus não falou nada, muitas vezes não foi nem o diabo que propôs para nós definimos na nossa cabeça entrar em atalhos. Então, É mais atalhos fácil a gente pôr a culpa no diabo, é né? muito fácil. Às vezes o coitado não tem nada a ver com nossos rolos, né? E a gente É. acaba ainda se enfiando nesses atalhos. Mas a gente está falando sobre atalhos aqui. E o Felipe falou sobre um texto aqui, texto de Mateus 4, que vai falar de Jesus no deserto. E no deserto ali de Jesus, que a Bíblia fala que o Espírito levou Jesus para o deserto, algo que nós precisamos entender também, que quando nós estamos nesse caminho, o deserto nem sempre, ou a maioria das vezes, ou todas as vezes, não é Satanás que coloca o deserto. Às vezes é Deus que nos leva no deserto mesmo, para nos testar, para nos forjar, para nos trabalhar. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e no deserto, Satanás ele propõe ali pelo menos 3 atalhos para Jesus chegar no seu propósito. Mas Jesus, né? Jesus é o nosso maior shape, o nosso maior modelo. Jesus, em todo o tempo ali, ele rebate essas propostas de atalho, ele rebate essas propostas de atalho com a palavra. Então, aqui já vai uma dica aí para você que está me assistindo, para você que está nos acompanhando. A proposta de Satanás, ela sempre leva a gente a encurtar muitas vezes os processos,
Mas uma coisa que nós precisamos entender, existem os processos. Sumiu o Felipe da tela ali? Eu ia fazer outra pergunta para o Felipe. Nossa produção. Tô te ouvindo. Está ouvindo bem? Só sumiu você da tela aí. Apareceu outras telas ali? Aí, voltou. Então, Felipe, a pergunta que eu queria perguntar para você aqui, a dúvida, que talvez é a dúvida de muitos aí. Muitas vezes, nesse caminho, existem alguns processos que Deus quer trabalhar na nossa vida, né? Existem algumas questões que Deus quer nos forjar para que a gente viva o propósito dele nas nossas vidas. E muitas vezes esses processos que nós precisamos passar, esses processos, eles estão trazendo para nós uma experiência maior e estão nos forjando de uma maneira melhor para que quando nós cheguemos ao nosso destino, nós possamos ali aproveitar da melhor forma também, né, Felipe? Então, eu acho que muitas vezes nesse caminho existem algumas provas que nós precisamos passar. Nós precisamos. Se Jesus foi para o deserto e nós somos discípulos de Jesus, é óbvio que terá momentos que nós iremos passar pelo deserto também, né, Felipe? Com certeza. Na verdade, o objetivo do atalho, a gente só vai pegar um atalho quando a gente quiser chegar no lugar de destino de uma maneira mais rápida, né? O problema é que, às vezes, em algumas áreas na nossa vida, a gente precisa esperar o tempo certo, né? E aí a gente vê uma galera querendo pegar atalho em caminhos que não deveriam pegar atalho de maneira nenhuma. Lá em Juízes 14, quando a Bíblia conta a história de Sansão, parece que Sansão ele faz mais ou menos isso, né? Deus escolhe aquele homem para começar uma libertação que ele queria fazer em Israel. E aí Sansão é um homem meio incrível no Antigo Testamento, porque a Bíblia fala que quando o poder do Espírito se apoderava dele, ele tinha uma força descomunal, uma força sobrenatural, né? E aí a Bíblia vai falar no capítulo 14 que um dia esse homem resolve casar. E aí, então ele está indo em direção ao seu casamento, encontra um leão, mata o leão com as mãos. Mas na volta do caminho, a Bíblia fala que Sansão resolve pegar um caminho diferente. Resolve pegar um atalho e ele passa de novo pelo lugar onde ele tinha matado aquele leão, ou pelo menos deixado o cadáver do leão lá. E dentro daquele cadáver, ele encontra um favo de mel, encontra uma cachopa de mel, não sei como é que fala, né? E aí o Sansão vivia dentro de um voto de Nazireu, ele não podia chegar perto de um cadáver. Mas por ter pego um atalho, a Bíblia fala que Sansão vai lá então e aquele mel parece que brilha aos olhos dele. E ele faz aquilo que ele não deveria ter feito por conta de estar no caminho errado. Mas aí às vezes eu vejo tantas pessoas vivendo assim. São jovens que estão num relacionamento onde não deveriam estar. E aí resolvem casar na hora que não deveriam casar. Resolvem comprar na hora que não deveriam comprar. Fazer o que não deveriam fazer. Eu acho que o caminho que Deus tem preparado para nós, ele nos leva a alguns momentos difíceis justamente para nos forjar, justamente para nos ensinar, para nos levar a uma maturidade, porque tem coisas que nós não poderíamos lidar do jeito que nós somos. Tem situações que hoje, como pastor, eu enfrento e encaro de uma maneira totalmente diferente que eu encarava lá no começo. E tem situações que hoje eu vivo e que eu nunca vivi lá. Mas eu entendo que eu só vivo isso hoje porque hoje eu estou preparado para enfrentar elas. Se acontecesse lá atrás, eu não estaria preparado. E é assim, Deus, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele está cuidando de nós em todos os nossos caminhos. E Deus, Ele nunca vai deixar a gente viver aquilo que a gente não está preparado para viver. A gente pode viver isso se a gente pegar um caminho longe dele. O Benjamin, uma vez, chegou correndo para mim, eu estava na cozinha lavando a louça, ele chegou correndo e abriu a gaveta dos talheres, e ele foi pegar e eu falei para ele, o que você quer? Ele falou, eu quero uma faca. Eu lembro que ele era muito pequenininho. Meu Deus. Eu falei, como assim uma faca, cara? Eu falei, você não vai pegar uma faca, você não sabe lidar com ela, você não tem maturidade suficiente para lidar com uma faca ainda. Vai chegar o tempo em que você vai saber o que fazer com uma faca, mas hoje você não pode.
Então seria uma grande irresponsabilidade eu deixar o meu filho, muito novo, pegar uma faca, algo que ele pode se machucar. Deus, da mesma maneira, nunca agiria assim com a gente. Mas às vezes a gente vê as coisas não acontecendo na nossa vida e a gente acha que, sei lá, talvez Deus não sabe muito bem o que esteja fazendo. Então a gente resolve pegar caminhos por achar que a gente. A impressão que dá é que às vezes a gente acha que a gente sabe mais do que Deus, né? Então a gente acha que a gente está pronto para viver as coisas que Deus está nos mostrando que a gente ainda não poderia viver. E na verdade esse caminho já foi traçado, né? Isso que a gente muitas vezes também, eu já pensei, talvez você que está nos assistindo aí, não sei se você já pensou assim também, que eu pensava assim que Deus não tinha escrito ainda a minha história, não tinha um caminho definido para mim e as coisas iam acontecendo conforme eu fosse vivendo. Não, na verdade Deus já tem um caminho, um projeto para cada um. A Bíblia fala que Ele já escreveu os nossos dias. Eu sempre falo, é tão simples viver com Jesus. O problema é que nós complicamos, né, Felipe? Tá É, tão simples andar com Jesus, é nos organizar para estar com Ele, para ouvir Ele. Normalmente, às vezes que nós entramos em atalhos, são aqueles dias onde nós deixamos de ouvir Deus, ou nós deixamos de obedecer a sua voz. Deus fala assim, vai por ali. E a gente fala, não, mas está difícil demais, vou por aqui. E é nessa hora que a gente erra, que a gente entra por atalhos. E as consequências do atalho, né, agora falando aqui sobre vida com Deus, nunca pega atalho. As consequências elas são muito ruins. Não sei, você que está nos acompanhando aí, talvez você esteja numa situação assim, onde você pegou um atalho. Você estava namorando com alguém e antes de casar, você teve uma relação sexual com a tua namorada. Pegou um atalho, algo horrível. E isso te distanciou do Senhor, te afastou dele. Isso trouxe grandes consequências para você e você não sabe como voltar. Mas a minha dica para você nessa noite, né, nesse tempo aqui de programa, de Shape, Felipe, né? A nossa dica aqui, minha e do Felipe, volte para o caminho. Diferentemente do atalho do mundo, muitas vezes a gente entra num atalho. Eu, quando viajava, muitas vezes eu entrava em atalhos e eu pensava assim, eu vou voltar para o caminho certo. Daí eu pensava, não, agora eu já estou na metade, agora não compensa mais voltar. Vou tá continuar muito aqui, longe, né? muito longe, é um caminho muito difícil. A minha dica para você quando nós estamos na caminhada com Deus, nós pegamos algum atalho, é muito fácil nós voltar. A dica a única coisa que você deve fazer é dobrar o teu joelho, se arrepender, assim como o filho pródigo fez. Ele estava num atalho muito horrível, e esse atalho levou ele a comer, desejar comer a comida dos porcos. Ele estava numa lama, numa desgraça. Qual foi o que ele fez? Ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Talvez você que tenha pegado alguns atalhos na vida aí, talvez você está cheio de atalhos aí, você precisa se resolver. A minha dica, a nossa dica, né, Felipe, volte para a casa do pai, volta para o caminho, volta a andar pelo caminho que Deus já chamou você para andar. Ele já mostrou para você. Muitas vezes, né, a maioria das vezes, esse caminho é mais difícil, é um caminho estreito que vai te levar à vida. O caminho dos atalhos são caminhos mais largos, mas irão nos levar à perdição. Então, essa é a nossa dica, né, Felipe? Para finalizar aí, deixa um recado aí para a galera que está nos acompanhando. Que dica você daria, ou quais dicas que você daria aí para o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando, o que fazer diante dos atalhos? É justamente isso aí, cara. A dica que eu poderia dar seja muito sensível ao Espírito, aos caminhos que ele tem te mostrado. Espere o tempo certo. No tempo certo as coisas vão acontecer. Deus tem uma vida próspera para todos nós. Deus tem as bênçãos que a palavra dele prometeu para nós. Deus tem um casamento abençoado para todo mundo. Não aceite os atalhos que Satanás e nem o mundo tem te proposto. E se você, infelizmente, uma hora resolveu pegar esses atalhos, hoje você olha para a tua vida e se encontra nesse caminho errado,
saiba que sempre vai existir um retorno. Você não precisa caminhar mais para encontrar o retorno. Esse retorno já foi feito. Jesus, ele é insistente. Apocalipse vai falar que ele está à porta e bate. E quando a Bíblia está falando isso, não é que um dia ele vem e bate, sendo aceito, ele vai voltar dali um mês. Ele está sempre batendo. Ele está sempre nos dando uma oportunidade de voltar para o caminho certo. Então, hoje é tempo. Eu tinha um amigo meu lá em Guaíra, eu perdi ele, infelizmente, há uns 2 anos atrás. Ele morreu muito novo, por causa de um câncer. Mas eu lembro que uma vez em Guaíra, quando a gente ainda era muito novo, a gente resolveu pegar uns atalhos. E aí, então, eu lembro de uma conversa que eu tive com ele. A gente já estava um pouco alterado por conta de bebida e coisa arada. E aí, então, eu falei, cara, a gente precisa mudar de vida. A gente precisa voltar para a igreja, a gente precisa levar as coisas de Deus a sério. Eu lembro da resposta que ele me deu e no momento a resposta para mim foi muito boa, mas depois de um tempo aquela resposta me assustou muito. Ele falou, cara, vamos aproveitar a nossa vida, a gente é jovem, vamos aproveitar, depois quando a gente já for mais velho, a gente vai para a igreja, a gente vai para Deus, a gente se resolve. E aí eu lembro que depois que eu me converti de verdade, aquilo latejava na minha cabeça, sabe? Eu falava, cara, tomara que dê tempo dele se converter. Graças a Deus, ele se converteu também, aceitou Jesus, era um homem de Deus, caminhava com Cristo e hoje está lá com ele. Mas às vezes esse é o pensamento de quem está nos ouvindo também. Um dia eu volto. Hoje não, mas uma hora eu volto, quando eu cansar dessa vida, eu vou para os caminhos do Senhor, eu vou para aquilo que é certo, e talvez a hora que você decidir fazer isso não dê mais tempo de tomar essa decisão. Então, hoje, nesse caminho errado que você está, Deus ele abriu um atalho para que você possa voltar para o caminho certo. Amém. É isso aí, gente. Essa é nosso recado para você. Queria finalizar aqui. Depois eu vou pedir para o Felipe nos abençoar e orar conosco. Vou deixar um texto para você. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 14, 12. Fala assim: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então talvez você está aí por um caminho, por um atalho, que você acha assim, não, está tudo certo, Jonas, minha vida está tudo certo, eu não estou pecando, não estou fazendo nada de errado, mas no fundo, você sabe que você não está no caminho. Existe o caminho, a verdade e a vida. Então hoje é tempo de você voltar para o caminho. Existe um caminho só que leva, uma rodovia principal. E essa rodovia principal que leva para o nosso destino certo é Jesus. O atalho não é garantido. O atalho ele pode te levar à morte. O caminho, Jesus, é garantido. Ele é a garantia que nos leva até Deus. Uma outra dica para você: conheça o caminho, então. Se Jesus é o caminho, conheça o caminho. Peça para Ele: Jesus, eu quero conhecer o Senhor de fato. Eu quero conhecer a Tua palavra. Tira a ansiedade do teu coração. Por que muitas vezes pegamos atalhos, Felipe? Por causa da ansiedade. Aquele desespero de querer resolver logo as coisas. Existem processos na vida. A maioria que está me assistindo aqui é jovem, adolescente, e normalmente nessa faixa etária a gente fica ansioso, a gente quer resolver logo. Eu queria dizer para você, existem processos. Tira a ansiedade do teu coração, peça para o Espírito Santo remover essa ansiedade, viva cada dia de uma forma tranquila, peça para Deus mostrar que fase que você está na tua vida, para você realmente trilhar esse caminho. Felipe, ora por nós aí, abençoa esse povo que está nos assistindo. Amém. Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor é esse caminho. O Senhor não só nos mostra o caminho, mas o Senhor nos guia por esse caminho, porque o Senhor se tornou o caminho. Nós te agradecemos porque nós estávamos em direção ao inferno, o Senhor abriu um retorno e nos levou ao oposto disso, o Senhor nos levou a uma vida eterna. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a permanecer todos os dias da nossa vida nesse caminho que é o Senhor, nos ajuda a recusar todos os atalhos que Satanás, o mundo tem nos oferecido. Que nada disso tem influência sobre nós, mas que os nossos pés e os nossos olhos possam sempre estar firmes no Senhor, seguindo o caminho que o Senhor preparou para nós. Nós sabemos que o Senhor é quem abre caminhos no deserto, o Senhor transforma a terra seca em uma terra cheia de água, e o Senhor nos conduz nesses caminhos. Nesses caminhos,
por mais difíceis que eles sejam, nós podemos ver o cuidado do Senhor em todos os momentos. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um que está no... Aqueles que precisam endireitar os seus caminhos, aqueles que precisam endireitar suas vidas, que eles entendam que o Senhor está dando mais uma oportunidade para eles de voltar ao caminho onde eles nunca deveriam ter saído. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Amém, amém. Felipão, obrigado. Esse foi o primeiro de Valeu. muitos aí. Logo, nós teremos o Felipe de novo aqui no nosso Shape Talk. Você que gostou desse vídeo aí, você que foi abençoado, escreva aqui nos comentários, não só no chat, mas nos comentários também. Isso vai ajudar a gente a ter um feedback de vocês. Também, algum assunto também que você acha que é importante a gente tratar aqui, falar, escreva nos comentários também. E se você também falar que gostaria de ouvir o pastor fulano conversando com o Jones aí, escreva aí também. A gente, se tiver no nosso alcance, né, a gente vai tentar entrar em contato para ter esse bate-papo aqui tão gostoso que nós tivemos. Se você não é inscrito aí no canal da Comunidade Zoe, se inscreva no canal, ative os sininhos aí para você sempre receber uma notificação de alguma programação nova que nós temos. Tá bom? Deus abençoe você e até a próxima. Valeu, Filipão. Valeu. Deus abençoe.